Ações do Tricolor, que tem uma pedreira, hein, André? Nessa 15ª rodada do Brasileirão. Seja bem-vindo. Aqui é o Bom Dia Fox. Mais uma pedreira, né, Calheiros? Bom dia para você, bom dia, Fox. O São Paulo, depois da parada para a Copa do Mundo, vem numa sequência muito complicada, mas vem tirando isso de letra, né? Voltou com uma boa, importante vitória contra o Flamengo no Maracanã, venceu o Corinthians no último final de semana em casa e agora, na próxima quinta-feira, enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o atual campeão da Libertadores, o Grêmio, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Não bastasse mais esse confronto importante, se a gente for ampliar um pouquinho mais essa sequência, né? No domingo, o São Paulo fecha essa sequência complicadíssima, enfrentando o Cruzeiro no Mineirão. Mas como o time vem desse embalo de 2 vitórias seguidas, a confiança aqui está em alta, a alegria também, um clima muito positivo do São Paulo, que é, nesse momento, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, seguindo ali o Flamengo bem de pertinho, apenas um pontinho separando as duas equipes. Vou mostrar para você, Calheiros e amigos do Bom Dia Fox, a situação de momento aqui no centro de treinamento da Barra Funda. A princípio, seguindo o cronograma, a gente teria apenas 15 minutinhos para gravar o aquecimento, mas a comissão técnica do São Paulo mudou de ideia, acabou liberando a nós, jornalistas, para acompanharmos toda a movimentação do dia, muito provavelmente porque o Aguirre deve ter mudado de ideia, não vai fazer o treino tático hoje, deve deixar para fazer esse treino tático amanhã. Então a gente, nas imagens do dia, não devemos ter nada muito revelador de time, de escalação ou de possíveis alterações, mas é sempre importante poder acompanhar o maior tempo possível as atividades dos clubes, principalmente o São Paulo, que está brigando pelo título, porque não ainda estamos na primeira metade do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo dá sinais de que está na briga, sim. E Calheiros, amigos do Bom Dia Fox, a notícia do dia aqui, lógico que tem muita importância esse confronto com o Grêmio, mas a expectativa, o que o torcedor São Paulino quer saber, o que tem dado o que falar para valer mesmo é com relação à situação do Éder Militão, que tem tido ótimas atuações ali pelo lado direito da defesa do São Paulo, atraiu a atenção do futebol europeu e não é de hoje, tem contrato com o São Paulo até janeiro de 2019, portanto, já está naquela fase de poder assinar pré-contrato, né? Então, o São Paulo quer segurar o Éder Militão, um jogador muito importante tecnicamente, e já até recusou, o São Paulo recusou uma primeira proposta do Porto, de Portugal, de 4 milhões de euros, 17 milhões de reais. O Porto gostaria de quer contar com o jogador imediatamente para já começar a temporada europeia. O São Paulo, por outro lado, recusou essa proposta porque não quer ceder esse jogador. Acha, obviamente, que vai sentir falta desse atleta ali pelo lado direito do sistema defensivo. E o São Paulo tenta barganhar, tenta entregar o jogador no final do ano, mas a situação do São Paulo não é das melhores para essa negociação, porque, como eu disse, o contrato vai até o final do ano. Desde 2017 que o clube tenta renovar o contrato, ampliar uma multa contratual, não conseguiu. Então é uma situação bastante delicada. O São Paulo recusou essa proposta, mas essa situação não está definida de forma alguma. O Porto pode aumentar a proposta, de repente o São Paulo pode barganhar um percentual numa futura revenda do Éder Militão e garantir assim um lucro lá na frente. Enfim, uma situação complicada, sobretudo porque o Militão ali ao lado do Arboleda, também do Anderson Martins e do Reinaldo na lateral esquerda, esses 4 jogadores formaram uma linha defensiva muito sólida que nas últimas 5 partidas sofreu apenas um gol. Então existe esse ponto de interrogação na cabeça do torcedor do São Paulo. A boa notícia é que o Militão está treinando aí, então deve ir para o jogo sim de quinta-feira contra o Grêmio. Agora, se ele continua no São Paulo ou não, isso ainda é um mistério, gente. Legal. Valeu, André Cavalcante. A gente está vendo aí, ó, imagens ao vivo do treino do São Paulo no CT da Barra Funda. O André segue aqui com a gente segue com as imagens. O Flávio Gomes, Éder Militão estava na cara, né? Que é o jogador mais valorizado aí do São Paulo, pelo menos para uma possível transferência. E me parece que o São Paulo, já esperando isso, investiu até no Bruno Pérez, né? Sim, o São Paulo tá contratando certo. O São Paulo, as contratações que fez no começo do ano, Diego Souza e Nenê, principalmente, que muita gente achava que não poderiam jogar juntos e tal, o Aguirre hoje encontrou uma maneira de colocá-los em campo e muito bem posicionados e tudo mais.
E a ausência do Militão já é pedra cantada, que vai sair, né? Ele em nenhum momento quis renovar o contrato, sabe que tem a possibilidade e interesse de clubes europeus. Chegou-se a se falar numa possível transferência para a Inglaterra, o que seria muito bom, né? Jogar a Premier League. Vamos ver para onde ele vai, mas que o Porto seria legal também, é uma ótima porta de entrada para o futebol europeu, para o Militão. Inclusive, certeza que se ele for parar no Porto, em 2, 3 anos o Porto o revende com uma margem de lucro assustadora. Porque né? Porto e Benfica, como fazem grande negócio. Mais valorizar, né? Compra bem e vende melhor ainda, né? E o Bruno Pérez é um ótimo reforço para o lugar do Militão. Eu acho que o São Paulo não perde nada. É um jogador experiente, um jogador que atua nas duas laterais. E a saída do Militão ela é iminente, não adianta resistir muito porque a intenção do jogador é ir embora. É um jogador que realmente está se destacando muito do São Paulo e além de toda a qualidade, a gente viu na última Copa do Mundo, né? Tem o porte físico, né? Que agrada muito a nova tendência, se a gente já pode usar esse termo, do mercado europeu. André Cavalcante, olha, o espaço sempre aberto para você aqui no Bom Dia, já que você estará marcando em cima aí o treino do São Paulo, pintando novidades, só chamar, tá, André? Beleza, Calheiros. Só uma última informação. Exatamente, o São Paulo se mobilizou antes, né? Já previa que seria difícil manter o Éder Militão e trouxe o Bruno Pérez. Só que tem um detalhe, ainda precisa aprimorar a parte física, pelo menos mais uma semana e meia, para o Bruno Pérez ficar à disposição. E aí sim, caso o Militão seja de fato negociado, o Bruno Pérez teria condições físicas de ter uma sequência de partidas. Tirando o Bruno Pérez, nessa posição de lateral direita, já que o tema é esse, tem o Regis, que está sem treinar algum tempo com problemas pessoais, e teria a possibilidade do Araruna também, que é volante, ser improvisado na lateral direita, aí seria a última opção do técnico Diego Aguirre. Portanto, Bruno Pérez ainda pendente essa situação de algum preparo maior fisicamente para ele ficar à disposição do técnico São Paulino. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do São Paulo, Calheiros. Combinado, André. Valeu. Olha aí, ó, bacana, hein? Treino aberto, portanto, no São Paulo. E se prepara para esse jogão, hein, Lívia? Olha, São Paulo e Grêmio, pedreiro, fora de casa, o jogo vai ser na casa do Grêmio. Lembrando que o Grêmio vem de uma derrota. Alguns atletas tomaram uma dura do Renato Portaluppi. O Grêmio perdeu por 1-0 do Vasco, né? Para o Vasco. Não citou nomes, mas entregou o recado. Já o São Paulo vem muito bem, obrigado. Despachou um dos seus principais rivais dentro de casa, né? No Morumbi. Colocou o Corinthians para correr de uma forma assim que o torcedor não esperava. Vamos falar do Corinthians.